Palmeiras busca zagueiro. Tem surgindo algumas especulações aí no mercado de transferência. E hoje eu vim trazer uma lista de 8 zagueiros que eu acho que seriam ótimas adições para o elenco do Palmeiras. Pensando talvez na possível saída do Mikael e talvez numa também possível saída do Murilo também que vem se especulando. E também na questão de reforço, né? Eu sou o Gandolinho Alviverde, meu nome é Bruno, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Essa última semana tivemos Natal, tivemos Ano Novo, então eu voltei pro canal e não voltei porque eu não consegui gravar vídeo nesses dias. Mas eu tô empenhado a voltar e já estamos aqui com o primeiro vídeo do ano aí, vídeo novo. E bem, a gente sabe, o Palmeiras vem tendo alguns nomes sondados, né? O Nino do Zenit vem sendo comentado muito, mas parece que é uma negociação muito difícil. O Vitão chegou a ser também sondado também, mas acabou fechando com o Flamengo. Também existiu com algumas conversas, algumas pessoas falaram de Beraldo, talvez querendo vir por empréstimo. O Roger Ibanez, que está na Arábia também. É, foram alguns nomes também que acabaram caindo em especulações. Mas eu trouxe uma lista aqui que, buscados por mim. Bem, a minha última lista de volantes, o meu primeiro nome foi contratado esses dias, que foi o Marlon Freitas. Quem sabe aí eu não tô dando sorte, ou os caras não estão vendo meus vídeos, né? Mas vamos lá. Bem, eu fiz uma lista de 8 zagueiros, é, de alguns perfis diferentes, mas que eu acho que seriam bem interessantes para o Palmeiras. O primeiro nome que para mim seria o nome mais interessante seria o nome Matheus Araújo. Ele joga no Santa Clara de Portugal. Aí você fala, pô, outra aposta, né? A gente acabou de vir de Mikael, né? E foi uma aposta, né, e não deu certo, mas acredito que foi uma aposta errada, né? Eu acho que desde o começo, desde que ele chegou, eu achei que era uma contratação errada. E o Matheus Araújo, eu acho que ele é um jogador melhor do que o Mikael. E ele tem um perfil interessante. Ele, na verdade, muitas vezes joga como lateral esquerdo, mas muitas vezes ele também joga como terceiro zagueiro numa linha de três. A gente vem tendo o Piquerez um pouco, né? Ele veio de uma temporada um pouco irregular. A gente veio de um Jeff Tech, um jogador bem. É um jogador jovem, se não me engano, ele tem 21 anos. Que eu até não acho uma má contratação, eu acho que ele tem potencial. Eu acho que ele era melhor que. Eu acho que ele é melhor que o Vanderlan, por exemplo. Melhor que o Caio Paulista também. E o Matheus Araújo poderia ser também uma opção de jogador meio termo, né? Um não tão experiente como o Piquerez, que não é tão experiente também, mas já tem seus 27 anos, não tem a mesma experiência do Piquerez, não tem a mesma idade, mas também não é tão inexperiente quanto o Jeff Tech quando a gente precisar talvez de um lateral esquerdo. E ele também tem condições de jogar na zaga, porque ele é um bom defensor. É um jogador que, se não me engano, surgiu no Ceará, foi pro Santa Clara há uns anos e vem se dando bem lá. Ele tem um valor de mercado aí de 2 milhões de euros. Só que eu acho que se for gastar para tirar ele mesmo do Santa Clara, provavelmente vai ter que gastar aí na casa dos 5 milhões de euros, né? É, seria o zagueiro canhoto, né? Que o Abel geralmente pede, né? Então, joga no clube português, né? Talvez até o Abel conheça o jogador. Bem, eu acredito que seria uma boa adição ao Palmeiras. Ainda mais pensando que ele poderia, às vezes, fazer essa função de lateral esquerdo. Talvez quando o Palmeiras quisesse talvez alguém com mais experiência do que o Jeff Té, por exemplo. Bem, a minha segunda opção seria o Nicolas Valentini, um jogador também de 24 anos, jogou no Boca Juniors, foi transferido para Fiorentina e está emprestado para o Hellas Verona hoje. É também um zagueiro canhoto, é um zagueiro alto de 1,87, muito forte no jogo aéreo, bom na saída de bola, tem bom posicionamento defensivo e vem começando sua carreira na Europa, né? Já não deu muito certo no seu primeiro time, tá passando pelo seu segundo. É, ele tem uma média aí mais ou menos 70% de duelos ganhos jogando na temporada 24-25. É, ele tem uma boa taxa de interceptações e de chutões, né, digamos assim, de aquelas rasgadas que os zagueiros às vezes dão. E como eu disse, ele tem um destaque muito grande no jogo aéreo, de 60% a 65% de aproveitamento nessa valência. Seria um jogador
mais caro, obviamente, né? Um jogador de Europa. E é um jogador que ele tem a questão que está emprestado. Ele é do Fiorentina, ele está emprestado ao Hellas Verona. E ele tem uma taxa de compra do time, né? Mais ou menos o que o Palmeiras fez com o Bruno Fux aí nessa temporada. Bem, teria que ser uma negociação difícil, mas ele seria o segundo nome da minha lista. É um zagueiro um pouco mais jovem e mais ou menos do perfil do que o Palmeiras gosta, mas de qualidade, na minha opinião, né? É, Acredito que ele no Transfer Market tem um valor de 5 milhões de euros, mas acredito que se você fosse tentar negociar uma compra, convencer o Elas Verona a desistir, né? Porque ele vem de algumas lesões, ele também não vem jogando com sempre lá, então acredito que fazer essa negociação parecido com o que foi feito com o Vitor Roque, para tirar ele do empréstimo, convencer a venda, acho que o Palmeiras teria que gastar aí nas casas dos 8 milhões de euros. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas eu procurei opções mais ou menos na casa do que o Palmeiras vem se especulando, né? Na casa dos 7 milhões de euros, que foi o que ele já gastou aí, perto disso com o Mikael, né? Então eu estou variando um pouco nessa faixa de preço. A terceira opção seria uma opção mais experiente, seria o Lucas Martinez, do River Plate. É um jogador de 29 anos, que jogou também na Fiorentina, retornou ao River Plate no começo do ano passado. É um zagueiro destro, ele é mais técnico, ele tem uma boa saída de bola, é um jogador mais experiente, que pode trazer liderança, pode trazer aquela liderança dentro do Belnário, né? Ele é muito bom no X1, além de ter experiência internacional pela seleção argentina, né? Nas últimas temporadas ele vem trazendo uma média de 4 a 5 gols por temporada. Também tem uma alta precisão nos passes, né? Como eu disse, ele é bom na saída de bola. Ele tem alto índice de duelos vencidos, na casa dos 70%. Ele também é muito bom para dar chutão para a loja para a bola para longe, bom em interceptações, contribui ofensivamente, como eu disse. Ele estaria aí num valor de mercado aí entre 4,5 milhões de euros. Aí entra essa coisa, ele é titular do River Plate, mas o Palmeiras aí acabou de vender o Aníbal. O Palmeiras tem, querendo ou não, um certo, como podemos dizer, já tá com um certo contato com o River Plate, digamos assim, né? É um jogador mais experiente. Os times brasileiros vêm tirando jogadores do futebol argentino ultimamente. Como eu disse, ele tá cotado aí na faixa dos 4,5 milhões de euros. Ele tem um contrato aí aparentemente até 2028. Existe uma cláusula aí, parece, de times do estrangeiro de 22 milhões de euros, né? O Palmeiras não vai pagar isso no zagueiro. Mas acredito que o Palmeiras, chegando com força, talvez ele conseguisse com esse jogador também, mais ou menos na faixa dos 7 milhões de euros, 8 milhões de euros. Acho que é possível. Vendo que os times argentinos hoje tendem a vender esses jogadores para os times brasileiros. Meu quarto nome seria também um nome mais experiente, dessa vez um jogador brasileiro. A gente veio de dois jogadores argentinos, né? Dessa vez o jogador brasileiro seria o zagueiro William Rocha, do Al Jazeera, do Emirados Árabes. É um jogador de 30 anos, como disse, experiente. Jogou por muito tempo na Rússia e se destacou lá na Rússia. Se transferiu para o Al Jazeera na metade do ano passado, que seria, entre aspas, um problema, né? Já que o cara acabou se transferindo e terminou a temporada lá. É um zagueiro de 1,93m, bem alto. O Palmeiras vem de uma linha de zagueiros altos, ultimamente, se você for ver, né? Bruno Fux, Benedetti, né? Então, um zagueiro bem alto, muito físico, muito forte na bola aérea e também muito forte em bolas aéreas ofensivas, né? Como eu disse, alta taxas de duelos aéreos vencidos, mais de 70% dos duelos aéreos vencidos, bons chutões, tem uma certa técnica, não tem, na verdade não tem uma boa técnica na saída de bola, né? Mas talvez ele entregue, ele compense na questão defensiva. Ele tem contrato até o final de até 2027, até metade de 2027. Então ele mais ou menos um ano e meio também. A gente sabe que os jogadores da Arábia têm a questão do salário alto. Ele já vem da Rússia.
também tem normalmente um salário um pouco mais alto. Então acredito que o salário dele da Rússia para os Emirados Árabes com certeza aumentou, né? Ele chegou, acho que, a ser um pouco especulado em alguns times brasileiros na metade do ano passado, mas acabou indo para os Emirados Árabes. Mas acredito que seria um zagueiro de muita qualidade pro Palmeiras, defensiva com certeza. Né? É aquele zagueirão brutamonte, mais de 1,90 m, como eu falei. Traz experiência. E se não me engano, também ganhou alguns títulos lá na Rússia. Então é um cara que ganhou. É um cara vencedor, digamos assim. Bem, o valor de mercado dele está mais ou menos. Está na casa dos 6 milhões de euros. Como ele só tem um ano de contrato, se for muito de interesse dele, os times. Eu já percebi também que alguns times da Arábia não fazem muita questão de segurar os jogadores lá quando eles querem saírem. Na verdade, eu até confundi um pouco. Ele tem um valor de 5,5 milhões de euros. E acredito que se o Palmeiras chegasse com 6 milhões de euros e conseguir pagar o salário dele, né? Se conseguir fazer um acordo salarial, poderia vir para o Palmeiras também. Acredito que seria uma boa adição aí para a zaga palmeirense. O quinto nome chegou a ser especulado um pouco no Palmeiras, acho que mais pro final da temporada passada, né? Seria o Lianco do Atlético Mineiro. É um jogador de 28 anos, passou pela base do São Paulo, jogou na Europa, né, pelo Torino, Southampton, e já tá aí, já vai fazer acho que mais ou menos seu segundo ano no Brasil aí depois do retorno da Europa. É um zagueiro também muito forte, 1,87 m, ele é muito bom nos duelos, também bom em bolas aéreas, né? E tem essa questão da experiência europeia, né? Ele vem sendo titular no Atlético Mineiro, ele tem boas médias de roubadas de bola e duelos vencidos. Ele tem uma taxa de duelos ganhos de entre 65% e 70%. É bom em interceptações, mas ele tem a questão que sofre algumas lesões, né? Ele é um jogador que vira e mexe a gente vê que está lesionado. Ele tem um contrato longo, a gente sabe que é difícil também contratar jogadores titulares, times brasileiros que às vezes tem essa questão, mas o Palmeiras ele vem sempre... Ele vem muito próximo do Galo ultimamente, né? Teve vários acordos entre os times, tanto o Bruno Fux, por exemplo, né? Ele é um jogador aí que é cotado na faixa de 5 milhões de euros. Acredito que com 6 milhões de euros o Palmeiras conseguirá fazer negócio com o Atlético Mineiro. Eu acho que é um jogador que eu acho que também não veria com maus olhos sair do Galo, porque o Galo tem toda a questão torcida, a torcida às vezes reclama um pouco dele. Tem a questão salarial, né? Que às vezes o Galo não paga, né? Então tem toda essa questão aí. E não acho também que seja uma negociação tão impossível, mesmo ele tendo um contrato até final de 2029. O sexto nome seria o Vitor Gabriel do Internacional. Esse seria um nome bem difícil, eu botei ele porque eu acho que eu gosto muito dele, mas eu acho que esse seria um nome bem difícil mesmo de trazer pelas circunstâncias. É um jogador jovem, né, de 21 anos. Ele vem de um empréstimo do Sport Recife para o Internacional, que fez a compra definitiva agora no final da temporada. Não sei com que dinheiro que eles fazem uma compra dessa, mas sim, eles fizeram uma compra desse jogador. É um zagueiro também canhoto, do jeito que o Abel gosta, né? É jovem, forte também em bola aérea, muito bom na recuperação de bola. Um dos líderes de duelos aéreos vencidos aí no futebol brasileiro. Mais ou menos 62% de bolas vencidas aéreas, né? Também muito bom em bolas recuperadas, uma nota média alta no SofaScore, que às vezes não quer dizer muita coisa, mas acho que nesse caso pode ajudar, né, a mostrar a qualidade desse zagueiro. Foi um titular consistente aí na temporada de 2025 aí do Internacional. Como eu falei, seria uma negociação muito difícil, porque acabou de ser comprado pelo Internacional. Tem essa questão aí, mas é um time que ao mesmo tempo também deve milhares de reais aí, né? Deve muito, né? O Palmeiras mesmo até pouco tempo estava devendo, não sei se já pagou, né, o que devia. Mas é um jogador que no Transfermarkt tem talvez um valor de custo de 5 milhões de euros. Acho que se você fosse tirar ele do Internacional, vendo que o Internacional acabou de fazer uma venda de um zagueiro, você teria que desembolsar e talvez mais até de 7 milhões de euros, que é o valor que eu tô propondo aqui fazer essa faixa aí dos jogadores, né? Mas, como eu falei, é um jogador de muita qualidade. O Internacional deve, às vezes seria possível, né?
Mas entendo que seria um nome bem difícil pela circunstância atual. O sétimo nome também chegou a ser cotado um pouco, especulado um pouco no Palmeiras aí, também no começo da janela. Não sei em que pé tá essa possível especulação. Se especulava de uma troca dele, aliás. É o Gabriel Pereira do... Vamos ver se eu falo certo. Acho que é Copenhagen, da Dinamarca. Outro jogador de futebol dinamarquês, né? Algumas pessoas aí estão de mal do Emiliano Martins. Mas, assim como eu disse no vídeo, acho que dos volantes, eu não acho o Emiliano Martins um volante tão ruim. Eu acho ele até melhor que o Aníbal Moreno. E o futebol de Marquês também não é tão horroroso assim. É um jogador que joga a Champions League, né? É um jogador de 25 anos, fez base no Volta Redonda. Chegou, acho que Chegou, se não me engano, no Copenhagen há 2 temporadas. O zagueiro forte em cabeceiros também. Bom posicionamento, como disse, joga a Champions League. Vem sendo destaque na Liga Dinamarquesa. Tem alguns gols de cabeça também. Então ele é bom em duelos aéreos, bom em bolas paradas ofensivas e é muito consistente defensivamente. Eu diria até que seria um jogador difícil de trazer, porque eu acredito, pela idade dele, pelo futebol que ele vem jogando lá, que ele poderia até talvez ir, não para um time top, né, da Europa, mas talvez um pouquinho melhor, às vezes um meio termo, né? Às vezes um do futebol inglês, algum meio de tabela de futebol inglês, um que joga a Europa League de Espanha ou Itália, né? Ou às vezes um Benfica, um Porto. Mas, como o Palmeiras se especulou ele, às vezes estavam falando de uma troca entre ele e o Riquelme e o Felipe, né? Não gostaria de trocar o Riquelme, não gostaria de trocar o Riquelme. Gostaria de ver ele no Palmeiras jogando. Mas poderia se tentar uma negociação. É um jogador aí que tá na faixa aí dos... se eu não me engano, é um jogador que tá na faixa dos 6,5 milhões de euros. Eu acho que se fosse trazer ele, teria que desembolsar um valor um pouco maior também que 7 milhões de euros. Por isso que eu deixei ele um pouco mais atrás da lista, porque eu também não acho que ele seja o melhor jogador da lista. Mas por todo o conjunto da obra, eu acho que teria que se desembolsar aí talvez algo na casa dos 7 milhões, 8 milhões aí. É um jogador que eu acho que poderia trazer bastante qualidade pro time também. Outro jogador também, o último da lista, o oitavo da minha lista, é o Marco de Cesare, jogador do Racing da Argentina, um jogador de 23 anos. Fez base no Argentino Júnior e depois há 2 anos se transferiu pro Racing. É um zagueiro versátil, digamos assim, tipo o Bruno Fux, né? Que joga de volante também de vez em quando. Tem boa técnica, é muito bom o posicionamento dele em jogo é muito bom. É um titular regular no Racing. Vem jogando algumas partidas muito bem, sólido em duelos, em passes, contribui na construção, talvez algo parecido com o Léo Ortiz também. E esse seria um zagueiro bem caro. Eu até confundi, por isso que eu falei um pouco errado do Gabriel Pereira. O Gabriel Pereira ele tá com uns 5 milhões de preço, talvez tivesse que desembolsar uns 7 milhões de compra. O Marco de Cesare, ele tá num preço de... Acho que até no Transfer Market ele tem até um preço menor que o do Gabriel Pereira, né? O preço do Transfer Market não quer dizer muita coisa, mas dá pra gente usar de alguma base, digamos assim, né? Mas às vezes as transferências não seguem esse valor. O Gabriel Pereira tá no valor 6,5, eu acho que teria que desembolsar uns 7,5, 8 talvez pra comprar ele. E o de Cesare, eu nem sei se estou falando o nome dele, é o Marco de Cesare. Ele tem aí um preço no Transfer Market de 6 milhões de euros. Mas acredito que se o Palmeiras tivesse realmente interesse em contratar, eu teria que gastar um bom dinheiro nele pela idade, pelo potencial de ser um jogador de Europa. Teria que desembolsar aí, e isso sim, na casa dos 10 milhões de euros. Mas também eu acho que seria um zagueiro de muita qualidade. Bem, se eu fosse contratar alguém, eu seguiria dos primeiros que eu falei, que era... eu fiz dos melhores, tanto técnica quanto em questão de oportunidade de mercado, os piores. Mas acredito que todos esses 8 zagueiros chegariam para somar muito no time do Palmeiras. Bem, diz aí o que você acha desses jogadores que eu falei. Se você concorda que o Palmeiras precisa de um novo zagueiro,
Se você prefere talvez os zagueiros que estejam sendo especulados, como o Nino, ou quem que é outro? O Ibanes também. Eu não gosto muito do Ibanes. O Nino eu até gostaria, eu acho que o Nino seria um bom reforço, mas eu acho que eles seriam. Os russos estão fazendo um jogo muito duro para vender. O Ibanes eu não acho ele essa coisa toda, tanto que por isso que ele saiu da Europa. E estão também falando do Adrielson também. Não falei dele no começo do vídeo, mas estão falando do Adrielson, que na minha opinião é horrível. Talvez o pior, né? Dos que foram especulados até então no Palmeiras aí nessa janela. Porque ele sai até um pouco bem do Botafogo, não vai bem na Europa, volta o Botafogo, não vai bem no Botafogo. E foi pro futebol árabe. Acho um jogador fraco. Acho pior até que o Mikael. Falo tranquilamente que o Adrielson hoje é pior do que o Mikael. Mas diz aí, o que você acha dos jogadores que eu botei na lista? Você gostaria de algum deles? E talvez eu traga também um vídeo, estão falando de Savarino no Palmeiras, talvez eu traga um vídeo falando de Savarino também. Bem, deixe seu like, comentário, valeu, falou!